sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e os que ensinarem à multidão os caminhos da justiça serão como estrelas por toda a eternidade. Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Os sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e os que ensinarem à multidão os caminhos da justiça serão como estrelas por toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos e irmãs que acompanhais esta transmissão e que sois agora os peregrinos de Fátima, estamos reunidos para celebrar a nossa fé. Estamos reunidos para vir ao encontro do Senhor e para receber dele a força para as dificuldades que temos de atravessar no momento presente. A Igreja celebra hoje, de forma festiva, a memória de São Tomás de Aquino, um grande santo, um homem que se dedicou à reflexão sobre a fé, mas também à vivência dessa fé. Preparemo-nos então para celebrar este encontro com o Senhor e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria e aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes de São Tomás de Aquino um exemplo admirável de santidade e de amor às ciências sagradas, dai-nos a graça de compreender os seus ensinamentos e de imitar a sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Tendo em nós plena confiança de entrar no santuário por meio do sangue de Jesus, por este caminho novo e vivo que Ele nos inaugurou através do véu, isto é, o caminho da sua carne, e tendo tão grande sacerdote à frente da casa de Deus, aproximemo-nos de coração sincero, na plenitude da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado na água pura. Conservemos firmemente a esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel. Velemos uns pelos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, sem abandonarmos a nossa Assembleia, como é costume de alguns, mas exortando-nos mutuamente, tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia do Senhor. Palavra do Senhor. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram, dos que procuram a face do Deus de Jacó. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor.
palavra, Senhor, é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Quem traz uma lâmpada para a pôr debaixo do alqueire ou debaixo da cama, não se traz para ser posta no candelabro? Porque não há nada escondido que não venha a descobrir-se, nem oculto que não apareça à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Disse-lhes também: Prestai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos será medido, e ainda vos será acrescentado. Pois àquele que tem, dar-se-lhe-á, mas àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que acompanhais a transmissão desta celebração, a primeira leitura da Carta aos Hebreus exorta-nos à confiança e a fortalecermos a nossa esperança, porque Deus, que promete estar conosco e não nos abandonar nas tribulações, Deus é fiel. Escutávamos: conservemos firmemente a esperança que professamos, pois aquele que faz a promessa é fiel. E nestes tempos atribulados que vivemos, esta exortação a não desanimarmos, a não deixarmos enfraquecer a nossa esperança em Deus, é fundamental. Podemos atravessar tempos difíceis e atravessamos, mas sabemos em quem confiamos. Sabemos que Deus não nos abandona, não está surdo às nossas preces. E é interessante que a primeira leitura da Carta aos Hebreus nos aponta para a humanidade frágil de Jesus como o nosso caminho nestes tempos difíceis. Pode parecer paradoxal, mas de facto o autor da Carta aos Hebreus diz clara e explicitamente que é na carne de Cristo, que é na sua humanidade frágil, dessa fragilidade que nós também experimentamos, é aí que se abrem para nós caminhos novos de relação com Deus. De facto, é na sua fragilidade levada ao extremo, dando a vida por nós, que Jesus Cristo nos revela esse imenso amor de Deus que é fiel e nunca nos abandona. Mas nestes tempos de tribulação, a palavra de Deus que nos exorta à confiança e nos desafia à esperança, convida-nos também a darmos testemunho da esperança que nos anima, estando atentos uns aos outros. Escutávamos: velemos uns pelos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. E esta exortação vem imediatamente depois da exortação a conservarmos firme a nossa esperança em Deus. Isto é, a primeira leitura diz-nos: confiemos em Deus
e testemunhemos essa confiança estando atentos uns aos outros, velando uns pelos outros. Hoje, esta exortação é mais importante do que nunca. Velemos uns pelos outros. Cuidemos uns dos outros. Não fiquemos indiferentes àqueles que sofrem, àqueles que são vítimas desta pandemia, não apenas porque atingidos diretamente pela doença, mas também porque vítimas indiretas da doença ou da crise por ela provocada. Velemos uns pelos outros, escutávamos. Velemos pelos nossos idosos. Velemos pelos profissionais de saúde esmagados por esta situação dramática. Velemos por aqueles que perderam entes queridos. Velemos por aqueles que se veem sem meios de subsistência por causa dos confinamentos e limitações de atividade. Velemos uns pelos outros. Cuidemos uns dos outros. Era a exortação que a primeira leitura nos deixava. Caros irmãos e irmãs, neste tempo de tribulação, acolhamos a exortação da Palavra de Deus hoje, para nós. Conservemos firmemente a esperança que professemos. Velemos uns pelos outros. Irmãs e irmãos, a Palavra de Deus é como uma lâmpada que irradia luz para nós, para a comunidade e para o mundo. Peçamos a Deus a graça de a compreender e amar e digamos: ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas do silêncio que não escondem a palavra, pelas que a anunciam mesmo com o risco do martírio, e pelas que o fazem em plena liberdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que esperam entrar no céu, graças ao sangue de Jesus, pelos que percorrem o caminho novo que Ele nos inaugurou e pelos que têm plena confiança em tão grande sacerdote, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que guardam a esperança nas promessas de Deus, pelos que velam uns pelos outros e se estimulam às boas obras, e pelos que se mantêm fiéis às assembleias dominicais, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que iluminam, como lâmpadas, quem vive nas trevas, pelos que consolam os que andam tristes e estão doentes, e pelos que fazem o bem com generosidade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que nesta paróquia não se envergonham de ser cristãos, pelos que não encobrem a sua fé, mas a mostram à luz do dia, e pelos que dão em abundância o que receberam de Deus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e pelos que cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Deus, Pai de Jesus e Senhor nosso, bendito sejais pela fé, pela confiança e pela esperança que nos destes, luz de Cristo que ilumina a terra inteira.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, este sacrifício que vos apresentamos com alegria na memória de São Tomás de Aquino e fazei que, fiéis aos seus ensinamentos, consagremos toda a nossa vida ao vosso louvor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles, restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Tomás de Aquino, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com a confiança que é própria de filhos de Deus, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Senhor, Tu és a luz
que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. O Senhor é grande e digno de louvor. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Oremos.
Deus de sabedoria infinita, que nos alimentais com o corpo de Cristo, o pão da vida, ensinai-nos com a sua doutrina e fazei que, celebrando a memória de São Tomás de Aquino, conheçamos melhor a vossa verdade e a pratiquemos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ao concluir esta nossa celebração, dirijamo-nos a Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa. Nesta hora de tribulação, confiemos-lhe a nossa vida e a todos os nossos irmãos em todas as partes do mundo e peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Caros irmãos e irmãs, acolhamos a exortação da Palavra de Deus. Confiemos as nossas preocupações e dificuldades ao Senhor e cuidemos uns dos outros. Desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Igreja não morre, mas tem de contar com almas ardentes que a saibam amar. Ave